Olá pessoal, como vocês estão? Boa noite. Vamos fazer essa live surpresa neste último dia do mês de janeiro. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da palavra de Deus, como sempre a gente vem fazendo aqui. Então sejam muito bem-vindos. Se você vai estar comigo aqui ao vivo, pode fazer perguntas, deixar algum questionamento, alguma dúvida, ou se você vai assistir depois gravado, você pode deixar também o seu comentário. Hoje a nossa live é especial, uma live curta e objetiva, mas bem especial, porque hoje nós vamos dar início a mais um processo, mais uma reprogramação mental, mais um desafio, se vamos assim chamar, da pulseira vermelha. Vocês sabem, quem já me segue há um tempo, eu gosto de fazer. Todo ano eu faço, às vezes 2 vezes no ano, que é um propósito para que a gente venha se unir mais à nossa centelha divina, em busca do nosso verdadeiro eu. Ainda hoje eu deixei um post para vocês aí no feed, se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida. Os 5 passos para que você consiga realmente se reconectar com a sua essência, com o seu verdadeiro eu. Então tem tudo a calhar com este propósito. Vamos começar hoje. E sabemos que este ano, o mês de fevereiro tem 29 dias, então daremos o início hoje, mais os 29 dias de fevereiro, serão 30 dias de conexão com a nossa centelha divina, com o todo, com a fonte, com o nosso verdadeiro eu. Não este eu físico, mas o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, a nossa consciência maior, que é a nossa parte divina, é a nossa parte que comunica com realmente o nosso Deus, com o Criador, com o Espírito Santo que habita em nós. Então, daremos início hoje. Então, se você quer acompanhar esse programa, essa reprogramação mental através desse desafio, se você quer estar neste propósito junto comigo, você coloca aí também uma pulseirinha vermelha no seu braço. Pode ser uma fitinha como essa que eu amarrei, pode ser uma pulseirinha ou mesmo de miçanga, não tem problema, um elastiquinho vermelho, desde que seja vermelho, porque a cor é chamativa, estaremos todos na mesma intenção, e para que você lembre, quando você olhar ali, você lembrar que você precisa ter um momento a sós com o Criador, com Deus, com o todo, né? Então você vai logo pela manhã, de preferência, tirar um momento para você ler a Bíblia, para você fazer a sua devocional, ler um versículo, né? Entrar aqui mesmo no nosso feed, tem tantas palavras, tantas meditações no nosso canal do YouTube, mas de alguma forma você vai procurar se achegar com este contato com Deus, com o seu espiritual, elevando o seu espiritual. Nós sabemos que a Bíblia nos orienta e que sempre na batalha da vida, quem vence é o lado que está mais alimentado. Então, quando você alimenta o seu espírito, com certeza vem as intempéries, vem os desafios, vem os problemas, mas se o seu espírito está fortalecido, você está em paz, você tem como resolver os seus desafios de dentro para fora, com serenidade, com calma, com coragem, e aí você vai e vence. Você não fica ali naquele questionamento interno, indeciso, será que Deus me esqueceu? Parece que eu estou aqui jogado, ninguém me ouve, parece que minha oração não bate do teto. Por quê? Se você está com essa confusão mental, é porque você está dando vazão à sua carne, você está mais ligado ao físico, às circunstâncias que te rodeiam. Então você não tem prestado atenção no seu lado espiritual. E este propósito da pulseirinha vermelha tem exatamente esta intenção, que você se conecte mais com a sua parte espiritual, que você venha se redescobrir como verdadeira consciência e deixar um pouco o eu físico, poder olhar a sua vida e as situações que te acontecem como se você estivesse de fora. Então você começa a ser o observador, aquele olho da consciência, o olho que tudo vê. Então você começa a se conectar com a sua parte espiritual e quando você olha ali no racional, nas coisas que te acometem durante o dia, você vai ter um olhar como que de fora. Você já percebeu que muitas vezes quando uma pessoa está imersa no problema, ela não vê solução e você fala com ela, ela só fala sobre aquilo, ela realmente está mergulhada naquela situação, então ela chora, ela reclama, ela fala e ela expõe aquilo de uma forma que você vê que o mundo dela é só aquele problema. E já você que está do lado de fora, quando escuta, parece que você consegue enxergar a saída.
E aí você fala, olha, mas por que você não tenta assim, tenta assado, vai lá e faz dessa forma, que tal ver essa saída aqui e tal. Você consegue ali dar umas 2, 3 sugestões e a pessoa parece que ela fala, é mesmo. Ela até acorda, porque ela está tão imersa ali que ela não consegue enxergar. Então, quando estamos de fora, nós temos uma outra visão. Então, assim é também, tanto com a situação de uma pessoa que está ali do seu lado te contando, como você também vivenciando. Então, quando você sai do problema, você sai do foco, você consegue ter melhor visão. Você consegue enxergar as soluções, do que ficar ali dentro do problema, naquele redemoinho, desesperado, e você não consegue enxergar a saída. Tudo isso por quê? Porque o seu espiritual não está fortalecido. O seu espiritual está ali fragilizado. Então, por isso esse propósito. Vou deixar com vocês um versículo para meditação. É em Jó 22, 28. Jó 22, 28. Se você tem uma Bíblia para acompanhar, senão você anota para você meditar depois. E diz assim: tudo o que fizeres te sairá bem, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Então, toda vez que você coloca um propósito, coloca um objetivo, como esse que a gente vai fazer da conexão com Deus, da pulseirinha vermelha, tudo que você coloca com intenção vai te sair bem. A partir do momento que você determinou, te sairá bem, assim diz o Senhor, e brilhará a luz nos seus caminhos. Resplandecerá. Então, quando você fica com dúvida, já não pertence mais ao Senhor. Já não é para você. Quando você determina algo, como diz aquele outro versículo, né? Assim determinei, assim se efetuará. Você tem que ter essa certeza, que você coloca o pé e Deus te coloca o chão. E aí eu anotei aqui, inclusive, até um estudo que eu vou passar para vocês durante esses 30 dias. Um dos objetivos é que a gente se defina a nós mesmos e desista de colocar-nos para baixo, porque muitas vezes vem gente de fora e acaba amontoando ali nossos planos, tentando desestruturar, desanimar, mas a maioria das vezes nem é a pessoa de fora, somos nós mesmos. Como nós mesmos dizemos para nós que não vai dar certo, que não tem como, porque eu não tenho condição, porque o tempo, porque a distância, porque a falta de estudo. São tantos empecilhos que nós mesmos nos colocamos para baixo. A nossa própria personalidade nos desestimula a continuar, a dar um start num projeto novo, a ter uma decisão nova para tomar. Então você fica ali em cima do muro. E se realmente vem uma palavra de fora, você está ali tão suscetível, tão vulnerável, que você acaba dando ouvido e realmente aquilo não dá em nada. Então isso vai ser um dos temas que a gente vai tratar também. E para que a gente pare de pensar razões pelas quais algo pode dar errado. Por que a gente não começa a fixar nossos olhos na possibilidade que vai dar certo? Pode ver que a tendência do nosso cérebro é sempre para o errado. Até por uma questão de proteção, de sobrevivência. Então é sempre pro vai dar errado, vai dar ruim. Não vai por ali. Não, é melhor não. Pensa mais um pouco. E aí você acaba deixando que a razão domine. Não que a razão não seja importante, mas quando ela domina demais e você esquece o seu coração, você esquece até o seu sexto sentido, a sua intuição, a sua imaginação, a sua visualização, que são outras características que o próprio Criador também nos deu. Então você quer agir tanto pela razão, você quer ser tão racional, que você deixa de experienciar coisas que você poderia estar aí tendo alegrias, tendo felicidade, curtindo o processo, mas de tanto você racionalizar, não vai dar, não tenho condições e tal. Então você acaba vendo muito o lado de não poder ser bem-sucedido, ao invés de você pensar razões para ser bem-sucedido. Então nós temos essa capacidade. E além dos nossos 5 sentidos, nessa questão de reprogramação mental, é muito importante que a gente utilize os 5 sentidos na cocriação da nossa realidade. Nós temos essas outras faculdades mentais
que eu até falei para vocês. Então, imaginação, intuição, a percepção, a vontade. Então, são outras também faculdades mentais que o próprio Criador nos deu e que nós precisamos aprender a desenvolver, além dos 5 sentidos, que é que a gente percebe o mundo, né? Visão, olfato, paladar. Então, tudo isso traz memórias, tudo isso traz conexões e a gente vai colocando ali na nossa mente e a nossa mente vai operando por essas memórias. Se há algo que você não gosta na sua realidade, você consegue alterar. Essa é a boa notícia. Só que precisa de um trabalhinho. Como você teve o trabalho ali de repetidas vezes colocar coisas desagradáveis na sua memória mental, agora você precisa reprogramar. E não é eliminar essas memórias, porque nós não temos amnésia, nós temos ali a nossa memória, mas é substituir. Então você pegar ali crenças que te bloqueiam, crenças que te atrapalham, essa questão de ficar se jogando para baixo e ditados ali diários que a gente repete sem nem perceber. Palavras que você está trazendo de maldição para a sua própria vida sem você perceber, porque é tão rotineiro e a gente já acostumou e quando você vê, você já está fazendo mais do mesmo e às vezes nem entende por que atrai tanta coisa de que você não gostaria, mas na verdade você vibra naquilo porque é o que você mais comenta. Então, a gente vai fazer esses 30 dias, vamos ter esse foco de trazer lives rápidas, palavras rápidas, sempre com base bíblica e com base na neurociência, na reprogramação mental, que é o nosso foco, para que a gente consiga ter uma vida melhor, de melhor qualidade, de melhor aproveitamento. A felicidade, ela não é um pote que está lá no final do arco-íris. Então, quando eu conseguir chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro melhor, quando eu mudar de cidade, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu terminar a faculdade. Então a gente sempre tem de ficar jogando a felicidade, projetando a nossa felicidade lá para o caminho final. Então quando a gente chega naquele caminho final, na formatura da faculdade, quando consegue um filho, quando consegue casar, mudar de emprego, você chega lá, você vai ver que você tem outros anseios, outros objetivos, porque assim é o ser humano. Se a gente não tiver esses outros objetivos, as ambições, a gente não vai para frente, a gente não progride. Então, quer dizer, você vai viver sempre nessa ânsia, dessa busca e não vai curtir o processo, né? E aquela questão até da aposentadoria, quando me aposentar, eu vou aproveitar. Quando eu tiver uma vida mais tranquila, eu vou aproveitar. Por que você não aproveita agora? Por que você não vive o agora? Nós só temos o agora, né? A vida é um eterno agora. Conforme a terra gira ali, né? E tem o dia e a noite, é o hoje. E amanhã? Amanhã a Deus pertence, porque amanhã, quando a gente amanhecer, será também o hoje. Então, que a gente possa ter isso em prática. Até no post que eu deixei para vocês no feed, eu coloquei ali saber diferenciar a intenção da atenção. Nós temos que ter a nossa atenção sempre no agora. Aí você me pergunta, mas Virgínia, como é que a gente cocria a realidade? Como que a gente cocria o nosso futuro se a atenção sempre tem que estar no agora? Nós temos que viver o agora. Sim, porque se nós estamos vivendo o agora com o nosso foco no hoje e você coloca a sua intenção no futuro, você está cocriando a sua realidade da maneira mais sábia e da maneira que você quer. Você consegue mudar o seu destino, o seu futuro, porque você coloca a intenção. Então você projeta, você faz planos, mas como diz a palavra, quem executa é o Senhor. Então quando você coloca nas mãos de Deus, você tem a intenção, você faz os seus projetos, porém você vive o hoje. Basta cada dia o seu mal. Então você acredita na provisão. Você não fica acreditando somente na provisão do seu braço, do seu trabalho. Porque quando você fala, eu preciso trabalhar, o dinheiro não cai do céu. Se eu não fizer, ninguém faz. Você realmente está acreditando e confiando no poder do seu braço. Porque se você fica doente, se você cai de cama, se você precisa se ausentar por um tempo do trabalho para cuidar de um familiar, e aí como é que fica? Então você não pode confiar somente no seu braço. Não significa que você não tenha que fazer sua parte. Nós temos que trabalhar, nos dedicar, fazer a nossa parte. Mas a confiança, a nossa fé, sempre no Criador e no todo. Que veste os lírios do campo, como diz a Bíblia, que dá alimento aos pássaros que nem plantam, né? Nem constroem casas e é protegido pelo todo. Então, no universo não existe caos, não existe erro.
tudo se completa, tudo se encaixa, até mesmo aquelas situações desagradáveis, como falamos no início, nos problemas, que às vezes a gente está tão ali imerso e a gente não vê solução. Na verdade, são desafios para que você consiga enxergar algo e aprender. Então ali você já subiu um degrauzinho, aquele problema já não te pega mais. Mesmo que a vida te traga situações parecidas com aquela, você fala, essa eu já sei resolver, essa eu já tirei de letra. Por quê? Você já aprendeu. E quando você não aprende, você vê que aquele problema fica voltando. Aquele problema familiar, ou com o filho, na escola, ou no trabalho, aquela pessoa que parece que te persegue. Na verdade, não é que ela te persegue, é que você tem que aprender com aquela situação. Se aquela pessoa tem um problema e acaba te atingindo, vamos dizer no trabalho, que é o mais corriqueiro que acontece no dia a dia, é porque aquela pessoa também tem uma debilidade ali para tratar. Se você já está com a sua consciência em expansão, já está ligado ali na sua parte espiritual, bem fortalecida, bem calcificada, você consegue enxergar isso. E ao invés de bater de frente com aquela pessoa, você tem até uma palavra de vida para ela, uma palavra diferente de ânimo. E aí você consegue ali transformar aquele ambiente, porque você é luz. E a luz, como diz também, tem outra palavra, do que serve a luz se ela está embaixo da mesa? A luz veio para iluminar, né? Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal lhe dá o sabor, a luz ilumina. Então muitas vezes quando você não aprende com esse desafio, aquilo fica voltando. E aí você fala, aquela pessoa que me pega de jeito e me irrita, e me insulta, ou é um parente, ou é uma situação. Mas por que você não aprende? Por que você não acata aquilo e começa a colocar dentro de você e fala, peraí, o que isso quer me trazer de aprendizado? Então tudo isso é uma expansão de consciência, né? Principalmente na idade que nós já estamos, principalmente as pessoas que me seguem aqui, alguns são mais jovens, mas a maioria já tem a minha idade ou até mais, então você já está numa fase de amadurecimento. E aí você fala assim, nossa, se eu tivesse essa cabeça com aquela idade lá atrás, impossível. Porque o amadurecimento, ele vem da nossa idade, do aprendizado, da experiência. Esta é a beleza da vida. Então nós já estamos numa idade que a gente precisa amadurecer e fazer com que essa busca, com essa vontade de estar mais perto do Pai, da nossa parte espiritual, cada vez mais elevando o nosso espiritual, evoluindo, para que a gente aprenda e a gente consiga também ajudar aqueles que estão começando na caminhada da vida. Esta é a beleza da vida. E quando você escuta um vovô, uma vovó conversar, mais sabedoria ainda, porque já passou mais coisas que a gente, já aprendeu mais coisas que a gente. Então que a gente tenha esse olhar, que realmente esse novo ciclo de 30 dias seja para este aprendizado. Ainda estamos no início do ano de 2024, então por isso que eu quis iniciar esse projeto, esse propósito, esse desafio, vamos assim dizer, hoje no dia 31. Então, e também janeiro, a gente comemora o Janeiro Branco, que é o janeiro da saúde mental, né? Onde fala da saúde mental, dos transtornos tanto de depressão como ansiedade, que tem levado tantos jovens, né, a intentar contra a própria vida. Então a gente fecha esse mês de janeiro com esse intuito, que nós venhamos cuidar da nossa parte mental, da nossa saúde mental. Nós temos os médicos, parte de ortopedia, parte de estômago, a parte de pele, né, o dermatologista, o cardiologista, e por que não cuidar da sua saúde mental? Nós temos até mesmo exemplos na Bíblia de guerreiros que na época ia lá e guerreava e vencia e comandava exércitos e depois teve medo de uma mulher. E essa pessoa que era tão forte, tão corajosa e estava sempre à frente ali do povo, se escondeu por conta de ameaça de uma mulher. Teve medo, ficou na caverna, ficou ali recluso. Isso era ou não era um transtorno de depressão? Isso era ou não era o medo acometendo ali aquele profeta, que era tão corajoso, tão valoroso e depois passou por esse processo? Então isso já é milenar. Então vamos cuidar da nossa saúde mental, porque também é uma parte do nosso corpo, é uma fatia ali da pizza do nosso corpo. Então nós temos, né, tanto a palavra para nos dar a luz, para que seja luz para os nossos caminhos, ela orienta a nossa
ida, né, a nossa trajetória durante a jornada aqui da vida, e temos também a ciência. O próprio Deus instruiu aos homens para que estudasse essa parte neurológica, as conexões neurais, o que a gente pode estar aprendendo com isso. Por isso que eu gosto de trazer sempre essas duas teorias, tanto da parte da ciência como da Bíblia também, né? E mais ainda a parte viva da Bíblia, porque tem pessoas que só acreditam como teoria, é o que eu falo. Mesmo como teoria, ela traz ensinamentos, mesmo que sejam só histórias, traz ensinamentos e exemplos. E ainda mais quem crê que ela é viva, então mais ainda, porque aí a gente sabe com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos nos relacionando, que é o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, né, de tudo. Então, que a gente possa, nesses 30 dias, pegando hoje como o primeiro dia e mais os 29 dias de fevereiro, que a gente esteja junto nesse propósito. Então, você pode colocar a sua pulseirinha aí e que você tenha essa intenção. E toda vez que você lembrar, poxa, preciso ter o meu momento com Deus. Preciso ter ali meus 15, 20 minutinhos com Deus. De preferência ao acordar. Porque quando a gente está ali naquelas ondas cerebrais bem ali, né, ao despertar, tudo que você coloca ali na sua mente naquele primeiro horário é a melhor coisa e a melhor forma de você levar para o seu dia todos esses pensamentos. E também ao dormir, quando você vai ali relaxar, que você fala com Deus, que você agradece nas suas orações, também é o ótimo momento antes de pegar no sono, porque aquela última ideia, aqueles últimos agradecimentos ficam ali no seu subconsciente trabalhando enquanto você descansa. Então isso é muito importante. Então nós vamos estar aqui durante esses 30 dias, vocês vão me acompanhando. Eu vou colocar também vídeos no YouTube, toda semana eu tenho colocado vídeos no YouTube, então que vocês possam estar acompanhando. Faça a sua rotina aí de elevar o seu espiritual, cuidar da sua saúde mental, para que não chegue lá na frente e você tenha mais transtornos, se é que você já não está precisando de ajuda, né? Já vem nesse acúmulo que a gente já traz essa bagagem. Então que você possa cuidar disso. Se você quiser saber também mais sobre nossos programas de acompanhamento, mentorias individualizadas, personalizadas, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Então eu prefiro que você entre em contato, pergunte, a gente vai ver algo específico para você, vou poder te ouvir no que eu posso te auxiliar, mas a gente também tem outros cursos que já estão gravados, palavras maravilhosas que vão te ajudar na sua caminhada, então você pode também perguntar se você tem interesse, clica no link da bio, manda um direct, vai falar direto comigo, tá bom? Então um grande beijo para vocês. Essa é a nossa palavra de hoje, espero que possa ter te edificado, essa live rápida. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos nesse desafio, tá bom? Então, marca aí para vocês o versículo que a gente leu, Jó 22, 28, e medita nessa palavra. Tudo que a gente determina, que a gente coloca como projeto, tudo que a gente fizer, nos sairá bem, porque Ele mesmo resplandece a luz no nosso caminho. Então, um grande beijo para vocês e até amanhã.